Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor por esse dia, louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Que você seja tremendamente abençoado, edificado em nome de Jesus. Quero cumprimentar também os irmãos que estão conectados conosco através da live do YouTube da Igreja Videira Manaus e também aqueles que posteriormente possam vir a ouvir essa mensagem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os derrame sobre você glória, graça abundante. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Nosso tema da ministração hoje é a fé, a esperança e o amor. Hoje é domingo de ceia. No final do culto nós estaremos celebrando a ceia. E a ceia para nós é o sinal da nova aliança. Quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos proclamando a obra da cruz, a obra do Senhor Jesus, e que não terminou, que Ele voltará. Ele mesmo diz que devemos participar da ceia, proclamando a morte e a ressurreição, até que Ele venha. Então hoje, mais uma vez, nós estaremos aqui, como o Jonathan orou aqui, proclamando Maranata, Ele virá, Ele virá. Nós temos visto aí nas redes sociais, aí na internet, muitas pessoas falando por causa dessa guerra que está acontecendo. Tudo isso são sinais proféticos. Alguns dizem que já é a iminente volta do Senhor. Outros estão falando, como Jesus fala em Mateus 24, que isso é apenas o início das dores. Mas para nós sabemos que nós estamos aqui para clamar Maranata, vem Senhor Jesus, amém? Muitas coisas ainda vão acontecer para que Ele venha. Então nós sabemos que ainda virão dias terríveis, mas a igreja será preservada porque será arrebatada, amém? Nós cantamos aqui também uma música profética, a igreja será arrebatada, a igreja será tomada pelo noivo, e vai encontrar com o Senhor diante do trono, e nós somos esse povo, nós somos uma igreja de vencedores, que seremos achados vencedores, que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas eu quero falar hoje a respeito desse versículo que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios capítulo 13 é quando Paulo faz essa descrição do ágape de Deus, do amor de Deus. Ele fala que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Ele faz a descrição do amor, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas ele diz, o amor jamais acaba. Fala comigo, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Por que o amor não acaba? Porque Deus é amor. Jesus é a expressão de Deus. Jesus é amor. A obra da cruz é a expressão do amor de Deus. Quando nós estamos falando de ceia, nós estamos falando que Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido quando era inimigos dele. Nós éramos inimigos de Deus. As pessoas lá fora são inimigas de Deus, mas Ele morreu por cada uma delas. Então Paulo faz uma descrição maravilhosa, talvez seja um dos textos mais pregados aí no mundo, nos casamentos, nas festas, mas é uma advertência. Se não tiver amor, se não tiver aquele que é amor, nada serei. Precisamos crescer cada dia mais na revelação do amor. E aí no final aqui, 1 Coríntios 13, 13, Paulo fala, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior destes é o amor. Por que o maior deles é o amor? Por que o maior dessas três coisas é o amor? Porque se nós não cremos no amor de Deus, se nós não cremos que somos amados, a fé não se sustenta. Só vai haver fé e esperança da bênção de Deus na nossa vida, quando você crê que é amado, quando você crê que Ele te ama, te amou de tal maneira. A fé e a esperança não se sustenta se você não crê no amor de Deus. A fé, a esperança e o amor vão permanecer quando nós estivermos firmados na revelação do amor do Pai. Por isso que a coisa mais importante, mais do que a fé, mais do que a esperança, é você saber que você é um filho amado em quem Ele tem todo o seu prazer. Porque se você crê no amor de Deus, se você experimenta do amor de Deus, então você permanece em fé, na esperança, esperando a bênção dEle se manifestar na sua vida. E por que a fé, a esperança e o amor permanecem, devem permanecer no nosso coração? Eu queria hoje fazer aqui rapidamente, desde lá do Gênesis,
desde que o homem caiu lá no Éden, ele passou a viver debaixo de uma posição de maldição, passou a viver debaixo de condenação, de morte, miséria e todo tipo de doença. A morte entrou na vida do homem, e as consequências trágicas disso é tudo que nós vemos no mundo: pandemias, guerras, enfermidades aí, morte. No plano original de Deus, nós fomos criados para ser eternos, e somos eternos no Espírito. Mas no dia que o homem desobedeceu, do dia que o homem comeu do fruto que não deveria comer, a morte entrou no homem. Lá em Gênesis 2,17, Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no dia que ele comeu, a morte entrou. Domingo passado nós falamos a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, o tempo de nascer, tempo de morrer. Por que que hoje nós estamos limitados a esse tempo de nascer e tempo de morrer? Porque a morte entrou. Não era para ver essa morte, não era para nós passarmos por essa morte, mas porque o homem desobedeceu, nós entramos nessa posição de maldição. Mas a glória é que Deus nos amou de tal maneira, que não permitiu que nós continuássemos nessa posição de maldição. E foi para isso que Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz, nos substituindo. Nós estávamos numa posição de maldição, nós estávamos numa maldição de condenação, e Jesus, o Filho de Deus, veio para nos substituir. E lá na cruz Ele levou as nossas maldições. Em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para trazer para nós essa vida em abundância. Mas não foi simplesmente que Ele veio com um pacote de presente, está aqui agora, recebe a vida. Não, Ele veio para nos substituir na posição da maldição, para que nós pudéssemos receber a vida em abundância. Ele fala: eu vim para isso. Ele veio para entrar na nossa posição do homem caído. A Bíblia fala que Jesus assumiu a forma de servo, assumiu a forma de homem pecador. Várias vezes eu já falei isso aqui. Quando Deus nos criou, Ele nivelou por cima. Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, nivelou por cima. Mas quando a morte entrou, que nós nos tornamos agora malditos nessa terra, quando Jesus veio, Ele nivelou por baixo, porque Ele se fez semelhança de homem pecador, para que pudesse assumir a nossa posição de maldição. E nós vemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós conhecemos esse versículo, falamos desse versículo, mas quando diz aqui que deu, nós precisamos meditar e abrir o leque em cima desse deu para ficar no nosso lugar de maldição, de morte, de enfermidade, de condenação. Deus nos amou de tal maneira que pegou o Filho dele e colocou nesse lugar de morte, maldição, enfermidade e miséria. E Jesus, lá em Gálatas 3,13, diz que Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós é que deveríamos ser pendurados no madeiro, nós é que éramos malditos, nós é que estávamos debaixo de condenação, nós é que estávamos debaixo de maldição, mas Jesus se fez maldito no nosso lugar. E hoje, em Cristo, Deus nos deu a oportunidade de sairmos dessa posição de maldição. Por que eu falo que Ele nos deu a oportunidade? Porque tem muito irmão que ainda vive debaixo de condenação, tem muito irmão que ainda vive como se estivesse debaixo de maldição. Deus nos deu em Cristo a oportunidade de vivermos fora dessa posição de maldição. E essa é a primeira parte da mensagem do Evangelho. Nós fomos salvos. Por que nós fomos salvos? Porque Jesus entrou na posição que era nossa e nos deu a posição que era dele.
Jesus era o primogênito, o Filho de Deus, o unigênito. Mas no dia que ele entrou na posição da morte e da maldição, nós entramos agora na posição da herança, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no nome do Filho de Deus. A primeira metade da mensagem do Evangelho é nos anunciando a salvação. Tipologicamente, simbolicamente, no Velho Testamento, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele tirou para levar para a terra prometida, para a terra de Canaã. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, estava salvando e libertando da escravidão de Faraó. Essa é a primeira parte da história. A primeira parte foi quando Deus enviou Moisés, o libertador, e tirou o povo de lá. Mas existe uma segunda parte, que era colocar o seu povo na terra prometida, que manava leite e mel. A mesma coisa nós temos no Novo Testamento. A metade do Evangelho anuncia para nós a nossa salvação. Foi quando Jesus agora entrou na posição que nós tínhamos e deu para nós a posição que Ele tinha. Como que Deus fez isso? Deus colocou em Cristo tudo o que estava sobre nós, por causa do pecado lá no Éden. A condenação, a doença, a miséria, a morte. Colocou todas as nossas maldições no Filho dele, Jesus. A outra metade do Evangelho diz que nós podemos receber hoje, pela fé, a vida em abundância que Ele trouxe para nós. Jesus levou as nossas maldições e deu para nós a vida. Jesus levou a nossa morte e nos concedeu vida. Isso é muito importante para nós. A primeira parte é que nós fomos salvos, mas há algo muito maior do que isso. Deus não apenas nos salvou para nos deixar perdidos no deserto. Deus nos salvou para colocar numa terra boa que emana leite e mel, que é a vida no Espírito. Nós devemos viver a nossa vida no Espírito, porque a maturidade espiritual é a Canaã da nova aliança. É quando nós vamos desfrutar de todas as bênçãos. Como eu falei, Jesus veio para assumir o nosso lugar e nos deu o lugar que Ele tinha, de vida em abundância. E aqui está um princípio importante, que é o princípio da aliança. Parceiros de aliança têm tudo em comum. Quando nós fazemos uma aliança com alguém, passa tudo que sou e tudo que eu tenho agora a ser direito da outra pessoa. E quando Deus fez uma aliança conosco através de Jesus, todas as nossas coisas se tornaram comum. Tudo que era nosso passou a ser dele, tudo que era dele passou a ser nosso. É muito importante nós compreendermos isso, para que nós possamos viver uma vida livre, liberta, sem condenação, sem acusação, sem a tentação de cair nas mentiras do diabo. No dia que nós entramos para a aliança, para a nova aliança, tudo que era nosso passou a ser de Deus, tudo que era de Deus passou a ser nosso. Eu sempre falei, esse foi o pior negócio da história do universo, foi a pior aliança que foi feita, porque nós só tínhamos morte, condenação, doença, miséria, maldição, e Ele tinha vida em abundância. No momento que a aliança foi firmada entre Deus Pai e Deus Filho, homem, tudo que era dos homens passou a ser de Deus, tudo que era de Deus passou a ser dos homens. Nós entramos com a parte podre, com a maldição, e Jesus recebeu, e na mesma medida de justiça, nós recebemos a vida em abundância. Diga glória a Deus. Jesus recebeu lá na cruz as nossas maldições, e nós recebemos a vida e abundância. Essa é a troca do Calvário. Lá na cruz houve a substituição. Isaías 53 faz uma narração, os irmãos conhecem esse texto, mas presta atenção da maneira que Isaías está falando. Isaías 53, verso 4 até o 6. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Não era dele, eram as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele mesmo não tinha transgressão nenhuma. Ele nunca quebrou um mandamento da lei. Mas Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Isso aqui tudo aconteceu na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que estava
para nós, determinado para nós, Ele levou. Por isso, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Aqui você vê claramente a substituição. Não tem nada dessas coisas aqui que era dele, era tudo nosso. E pela mesma medida de justiça que tudo que era nosso foi lançado sobre ele, como Paulo fala na carta aos Colossenses, foi cravado na cruz, na mesma medida, tudo que é dele passou a ser nosso. Recebemos o poder de ser feito filho de Deus, que ele era filho de Deus. Antes não éramos filhos, éramos criaturas. Mas nessa troca, ele chamou Deus, Pai de Deus, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. É o que nós celebramos na ceia, a cada primeiro domingo. Por causa dessa troca do Calvário, nós estamos hoje debaixo da graça e do favor de Deus. Diga amém. Foi por causa dessa troca do Calvário, dessa substituição, que hoje nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus. Nós não estamos debaixo da graça por merecimento, por obediência, nada disso. Nós podemos desfrutar da graça e do favor de Deus. Devemos, quanto mais você desfrutar da graça e do favor, mais você está fazendo com que a obra da cruz não se torne vã na sua vida. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós pedirmos, quanto mais nós buscarmos, batermos para sermos abençoados, mais você está glorificando a obra da cruz. Porque à medida que ele levou de maldição, na mesma proporção foi liberado para nós vida em abundância. Por isso nós oramos, por isso nós buscamos, por isso nós jejuamos, para que nós possamos desfrutar de toda a vida que foi liberada para cada um de nós, para nossa casa, para nossa família, para nossa nação. Nós precisamos rejeitar de uma vez por toda todo o pensamento ainda de juízo de Deus. E quando nós compreendemos essa troca do Calvário, então nós entendemos que não precisamos mais viver esperando coisas ruins na nossa vida. Nós podemos ter expectativas de coisas boas. Nós podemos o tempo todo ter expectativas de que coisas boas vão acontecer na nossa vida. Nós não precisamos mais andar com medo, porque nós não temos recebido o espírito de escravidão. Nós já fomos libertos da escravidão. Nós temos recebido o espírito de adoção, pelo qual nós podemos pedir: Abba Pai, o que você precisa. E quanto mais você clama: Abba Pai, me abençoa, me prospera, me cura, mais você está desfrutando da graça que já foi te dada por causa da troca do Calvário. Quando as pessoas ainda vivem com expectativa de coisas ruins, achando que Deus está irado, achando que você ainda tem que fazer alguma coisa para ser abençoado por Deus, o que está fazendo é negando a troca do Calvário, diminuindo o poder da obra da cruz. Aqueles que ainda se permitem achar que Deus ainda está mandando juízo, Deus está castigando, a pandemia foi Deus castigando o seu povo, está vindo uma guerra, agora é Deus mandando juízo. Aqueles que pensam dessa maneira, estão negando o sacrifício do Calvário, e pior, fazendo com que ele se torne vão na sua vida. Aqueles que ainda vivem com medo de Deus, aqueles que não têm coragem de orar pedindo bênção de Deus, estão negligenciando, negando a obra da cruz, porque tudo que você pode receber da parte de Deus é por causa da troca. Tudo que Deus nos concede pela sua graça é na medida da proporção que Jesus levou a maldição. Quanto mais você for abençoado, quanto mais próspero, quanto mais enriquecido em tudo, mais está sendo glorificado a troca do Calvário. Não tem nada pior do que você comprar alguma coisa e dar para alguém, e aquela pessoa não dá valor. Já teve essa experiência de você fazer um sacrifício, comprar um presente, sei lá, fazer alguma coisa, e a pessoa despreza aquilo? Então tem muitos irmãos que ainda fazem isso, aquilo que nos foi concedido pela infinita graça do nosso Deus, que pegou Jesus e colocou na posição de maldição, para nos dar vida em abundância. E as pessoas que não valorizam, que não buscam isso, que estão com medo de Deus, estão desvalorizando, estão desprezando a obra do Calvário. Aí pastor, Deus vai mandar juízo sobre eles? Não!
ele apenas está deixando de desfrutar de algo que já foi dado. Deus não vai cobrar de volta. Está deixando de desfrutar da vida em abundância que já foi dada. Consegue imaginar isso? Que tem irmãos que ainda estão com medo de Deus, quando poderiam estar desfrutando de uma vida em abundância. O Zoe de Deus que nós falamos na semana passada. E aqui está um ponto que muitos cristãos não entendem. Essas duas partes da mensagem do Evangelho. A primeira parte da mensagem do Evangelho é que o Senhor nos substituiu. Todos os crentes creem nisso. Tem essa fé. Eu fui salvo porque Ele morreu no meu lugar. Mas Jesus não veio apenas para morrer no seu lugar. Ele veio para colocar você na terra de Canaã, que mana leite e mel. Ele veio para morrer no seu lugar, é a primeira parte da mensagem. Mas a segunda é que agora, porque Ele morreu no seu lugar, tem vida em abundância disponível para você. É o rio de vida, é um oceano de vida. Quando Deus usa a expressão abundância, é porque é abundância mesmo, não é pouca coisa. Isso já foi concedido para nós. Essa segunda parte, muitos irmãos têm dificuldade de crer. A primeira parte, ele até crê, né? Pela graça fui salvo mediante a fé, que Ele morreu no meu lugar. Mas quando fala que agora você pode desfrutar descaradamente, desenvergonhadamente da vida em abundância, agora não, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que andar em santidade, tenho que parar com isso, parar com aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não tem nenhuma condição. Qualquer condição que você acrescenta na obra do Calvário, para desfrutar de vida em abundância, eu posso até falar, é uma blasfêmia. Está falando que a obra não foi suficiente. Então guarda no seu coração, na cruz Jesus te salvou e te libertou, mas na cruz Ele entrou na morte, filho de Deus, para que você tivesse vida. Na cruz Ele recebeu tudo que Ele não merecia, para você receber tudo de graça que você não merece. Essa é a palavra-chave. Ele não merecia morrer lá. Você também não merece a bênção não, você também não merece a prosperidade, você também não merece um monte de coisa. Mas assim como Ele recebeu o que Ele não merecia, está disponível para você que não merece, apropriar e desfrutar. Diga glória a Deus. Não existe nada mais claro do que essa mensagem. Mas infelizmente muitos irmãos têm dificuldade de crer nessa segunda parte. E quando Jesus fala que veio para trazer vida, Ele veio para trazer a vida de Deus, é a vida com que o próprio Deus vive. É a vida sem maldição, é a vida sem condenação, a vida eterna. O Zoe é a vida eterna, sem maldição, sem condenação, sem acusação. Quantos irmãos você conhece que ainda vive debaixo de maldição, de condenação, de acusação? Mas o Senhor nos deu vida eterna, sem condenação, sem acusação, sem maldição, porque Ele já levou tudo isso. Nós precisamos entender que agora em Cristo, nós estamos na posição do favor de Deus. A graça é o favor de Deus, é o favor imerecido de Deus. E porque nós estamos em Cristo, nós saímos da posição da maldição e entramos na posição do favor. Fala comigo, eu saí da posição da maldição para a posição do favor de Deus. Essa é a troca do Calvário. E essa expressão em Cristo, ela é muito importante para nós. Você hoje está em Cristo. É algo bem simples, né? Imagina que essa folha aqui é o próprio Cristo, Jesus. Nós fomos colocados em Cristo. Nós estamos nele. Não estamos com Ele, estamos nele. E a partir do momento que você foi colocado nele, tudo que é dele passou a ser seu. Se Jesus é abençoado, você é abençoado. Se Jesus é amado, você é amado. Se Ele é próspero, você é próspero. E aí nós entendemos essa expressão em Cristo. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por que não há mais condenação? Porque não tem condenação em Jesus. Jesus Cristo não tem condenação, Jesus não está debaixo de condenação, não está debaixo de maldição. Então, se Ele não está debaixo de maldição, todos que estão dentro dele, nele,
em Cristo também não tem mais maldição. Por isso que Paulo faz essa afirmação: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, da qual Jesus está debaixo, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Antes da obra do Calvário, nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, estávamos condenados, debaixo de maldição. Mas Ele se fez maldição no nosso lugar, foi julgado e executado pela lei do pecado e da morte. Ele assumiu toda a condenação de todos os pecados, de todos os homens, de todas as épocas, não foi pouca coisa. Quando você vê Isaías capítulo 53 fazendo a narração, desprezado, o pior de todos, ele estava na posição do maior pecador da história da humanidade, levando a condenação e a maldição de todos os pecados, de todos os homens, de todas as épocas, ferido de Deus, bebendo o cálice da ira de Deus. A mesma medida de justiça, nós recebemos o cálice da bênção. O cálice da bênção foi liberado para nós porque ele bebeu o cálice da ira. E nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, porque ele já levou a condenação dessa lei. E como que isso agora pode interferir na minha vida? É por causa disso que eu posso agora enfrentar os desafios da vida, crendo que temos da parte de Deus coisas boas, que temos para receber da parte de Deus bênção, vida. Temos da parte de Deus aquilo que nós necessitamos para viver uma vida em abundância. Por quê? Porque nós estamos nele. Se Jesus é abençoado, nós somos abençoados. Se ele tem graça e favor abundante do Pai, nós também temos. Você crê, qualquer pessoa crê que Jesus, o Filho de Deus, tem graça e favor abundante da parte do Pai, sim ou não? E se ele tem, você também tem. Por quê? Porque você está nele. Você foi colocado em Cristo. E é por isso que nós podemos sempre esperar coisas boas. Precisamos resistir na nossa mente pensamentos ruins, expectativas ruins. Nós devemos, por causa dessa troca do Calvário, ter sempre expectativas boas. Todo dia de manhã, quando você levantar, Deus está preparando coisas boas para mim hoje. Hoje Deus está preparando coisas boas para mim. O diabo está preparando coisas ruins, mas Deus está preparando coisas boas. Por isso nós resistimos ao diabo. Mas tem muita gente que atribui a Deus obras do diabo. Aí é que não dá para entender. A doença hoje não é de Deus mais, porque ele já levou a maldição da enfermidade. Aí se Jesus já levou a maldição, a condenação da enfermidade, agora ele vai botar uma doença em você para disciplinar você. Jesus fala que nem nós que somos maus fazemos um absurdo desse, quanto mais nosso Pai que está no céu. Nós temos que ter expectativas de coisas boas no seu casamento, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na vida da igreja, na sua célula, expectativa de coisa boa, porque isso já foi liberado, quando Jesus disse vida em abundância. Vida não é morte, e todas essas coisas nós temos, não é porque merecemos, é porque nós fomos colocados em Cristo, e assim como o Pai ama Jesus, Ele nos ama também. Assim como o Pai ama o Filho primogênito Jesus, ama o segundogênio, o terceirogênio, o quartogênio, todos nós somos filhos de Deus, e somos amados tal qual Jesus é. Nós vemos Efésios 2,4, Paulo falando, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Depois nós vemos Jesus falando em João 15,9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Qual que é a recomendação? Permanecei no meu amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deles é o amor. Permaneça no amor, e você não vai ter problema para crer de que coisas boas estão para acontecer na sua vida. Permaneça na posição, Jesus está falando, permaneça no meu amor, permaneça no meu amor. Tudo que Deus faz, Ele faz porque você crê, mas se você permanecer no amor, então você tem fé para esperar coisas boas. Esperar está relacionado com esperança. Eu tenho esperança de que coisas boas vão acontecer, porque Ele me ama e Ele está preparando coisas boas, então eu estou esperando, eu tenho uma esperança de coisas boas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Ele nos amou
e nos convida a permanecer nesse amor. Tudo que nós podemos receber da parte de Deus, o cumprimento de cada uma das suas promessas, nós não vamos receber nunca porque merecemos, nem porque conquistamos por qualquer coisa que fizemos, sempre pela graça, sempre pela graça. Se você está fazendo alguma coisa para receber algo de Deus, não vai receber, porque mesmo que nós tivéssemos condição de fazer alguma coisa, nós nunca conseguiríamos comprar, alcançar o padrão. Por isso Jesus nos substituiu, Ele alcançou o padrão, Ele foi capaz de beber totalmente o cálice da ira de Deus. Nós recebemos todas as coisas, porque nós fomos colocados em Cristo, e todas as coisas estão disponíveis para nós. Olha o que Jesus falou em João 17, naquela oração sacerdotal, a respeito dos discípulos. Agora, eles, os discípulos, reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Os discípulos estavam com Jesus, e chegou um momento que eles reconheciam, tudo que ele tem está sendo dado pelo Pai, porque Jesus nunca negou. Ele fala, eu e o Pai somos um, está lá em João 10:30, né? Eu e o Pai somos um, tudo que eu tenho é porque o Pai me deu, eu só faço as coisas que eu vejo o Pai fazendo. Depois João 3:35 diz, Jesus falando, o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Percebe a implicação disso aqui? Todos nós que estamos em Cristo, temos recebido graça sobre graça, temos recebido tudo que Ele tem. Tudo que Jesus recebeu, tem recebido do Pai, está disponível para nós também. E Paulo confirma isso em Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Se Jesus é digno, nós somos dignos. Nós podemos esperar receber também, porque nós estamos nele. Depois que você compreende o amor de Deus, então agora você pode ter esperança, você pode esperar coisas boas. A partir do momento que você tem a revelação de que você é um filho amado, que Ele substituiu você na maldição para liberar a bênção. Então a partir do momento que você sabe, tem revelação da obra, e nós celebramos isso na ceia. O corpo foi partido, o sangue foi derramado em nosso favor, no nosso lugar. Era o nosso corpo que era para ser partido, era o nosso sangue que era para ser derramado em condenação, em juízo. Mas o corpo dele foi partido, o sangue foi derramado, como ele mesmo diz, em nosso favor. E a partir do momento que eu tenho a revelação disso, agora eu posso esperar, eu posso ter esperança de todas as coisas em Cristo. Eu estava meditando, e tem um versículo na Bíblia que Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se resume a essa terra, somos mais infelizes de todos os homens. Quando você lê esse versículo, o que é que você pensa? Que tem pessoas que ficam na expectativa das coisas do mundo, né? Das festas do mundo. Não, o que Paulo está falando é que, por causa da troca do Calvário, você pode ter uma expectativa muito maior do que as coisas que Ele pode te abençoar aqui na terra. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção, como Paulo fala na carta aos Efésios, né? Mas aqui na terra, nós somos abençoados com toda sorte de bênção, não apenas aqui na terra. Então por isso Paulo fala, se você, tudo que você entende da obra da cruz, você apenas compreende que é para Deus te abençoar aqui nessa terra, você não entendeu nada, você ainda é o mais infeliz de todos os homens. Por quê? Porque é muito maior do que isso. O zoe de Deus é muito maior do que casa, casamento, emprego, salário mais alto, é muito maior do que isso. É a vida com que o próprio Deus vive, é a vida que Deus vive, que nos foi concedida. Mas nós podemos esperar muitas coisas. A esperança bíblica é diferente da esperança do mundo. A esperança do mundo é talvez sim, talvez não. Eles necessitam de emprego, necessitam de muitas coisas, e eles têm uma esperança, têm uma expectativa, mas tem um problema na expectativa deles, porque eles não têm a convicção. Por que eles não têm a convicção? Porque eles não têm uma base legal para sustentar a expectativa, eles não têm certeza. A esperança bíblica não é um talvez sim ou talvez não, mas é uma completa convicção.
É uma completa convicção daquilo que eu estou esperando. Eu espero algo em Cristo. Eu espero algo, eu tenho uma completa convicção. Por quê? Porque todas as coisas foram dadas para Jesus e eu estou dentro dele. Então eu tenho essa completa convicção, é uma expectativa segura de que coisas boas vão acontecer. E aí você vê a definição de fé lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esse espera aqui está relacionado com esperança. Eu tenho esperança de que coisas boas vão acontecer. Então eu estou esperando em fé. A fé é essa certeza de que coisas vão acontecer, que eu estou esperando, a convicção de fatos que eu ainda não estou vendo. Alguns teólogos fazem separação de fé e esperança, que fé é para hoje, esperança é para o futuro. Mas o versículo está falando que a fé é a convicção, é a certeza das coisas que esperam. Então não existe fé sem esperança, não existe fé sem você esperar alguma coisa. Quando você ora em fé por uma cura, você está esperando a cura, você tem esperança que vai ser curado. Então não existe fé sem esperança. Na verdade, a fé é a certeza das coisas que eu tenho esperança. Quando você está buscando algo de Deus, seja uma cura, seja um emprego, seja um casamento, seja um carro, uma casa, você ora crendo que essas coisas virão, você está esperando que essas coisas aconteçam. E por que eu posso crer com essa convicção? Porque lá na cruz o Senhor levou a maldição. Então imagina que você está hoje precisando de uma cura, ou está precisando de um trabalho, de uma prosperidade. Jesus levou a maldição da miséria, da pobreza. Jesus levou a maldição da enfermidade. Então eu tenho uma base legal de justiça que me garante essa convicção das coisas que eu estou esperando. Quando eu oro por uma cura, eu oro confiando, não que eu mereço a cura, mas porque Ele levou a maldição da enfermidade. Se Ele levou a maldição da enfermidade no meu lugar, então eu tenho que receber aquilo que é dele, da contrapartida, que é a saúde. O tempo que Jesus esteve aqui na terra, não houve doença nenhuma vez. Você não vê nenhuma menção que Ele estava ali gripado, estava com coriza. Jesus deu um espirro. Nenhum momento apareceu Jesus com algum tipo de enfermidade, pelo contrário. Ele tocava nos doentes, os doentes eram curados. Tocava nos leprosos, as pessoas isolavam os leprosos. Jesus tocava nele, ele era curado. A doença não passava para ele, mas a cura dele passava, a saúde dele passava para as pessoas. Mas não é incrível que tem irmão que acha que hoje Deus está colocando doença? Não é incrível que tem pessoas que têm expectativa de coisa ruim? Está tendo aí uma pandemia, está tendo um coronavírus, está tendo aí o Covid, né? Será que não é um castigo de Deus? Será que eu estou bem na fita diante de Deus? Ou será que Deus vai tacar essa doença em mim? Eu falo isso aqui, não é muito comum no nosso meio. Nós temos pregado o Evangelho da Graça já, acho que há uns 8 anos. Então nós já estamos com essa revelação parcial da graça. O problema é quando você entra na tribulação, no dia mau. É no dia mau que a nossa fé é checada. É no dia mau que a sua fé na graça é checada. Se eu estou debaixo da graça, por que eu estou passando por isso? É a pergunta do diabo. Se você está debaixo da graça, por que você está com essa doença? Se você está debaixo da graça, por que você está com esse problema no seu casamento? Se você está debaixo da graça, por que você está com um problema financeiro? É o questionamento do diabo. É Deus que está te corrigindo. Lembra o que você fez, veja o que você anda fazendo, Deus está te disciplinando. Isso tudo é conversa do diabo. O que a Bíblia fala que nós temos que fazer com o diabo? Resistir, sujeitar a Deus, seguir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus e desprezar o diabo. A base, eu tenho uma base legal. A nossa fé não é algo assim etéreo, não é algo que... Não, nós temos uma base legal. Está escrito, Jesus levou as nossas maldições, miséria, enfermidade, pobreza, condenação. Então se Ele já levou, em contrapartida eu recebi a saúde, a prosperidade, a vida em abundância. É por isso que eu oro e creio que eu vou receber. Eu espero que eu vou receber por causa da troca do Calvário. Eu tenho um fundamento, um firme fundamento, né? Tem uma outra versão que fala que a fé é o firme fundamento. Qual fundamento? O fundamento da obra do Calvário, está escrito. A palavra de Deus é que vai agora colocar para mim o padrão da minha fé. Se eu creio que Ele levou a miséria, a enfermidade, então eu posso ter a convicção de que eu serei curado e serei próspero.
Isso é fé, a nossa fé agindo. Pastor, mas eu estou orando, eu creio nessa verdade toda, não recebi ainda. Aí nós temos palavra de Deus também. Enquanto esperamos, enquanto não há a manifestação da bênção que você está esperando, olha o que Deus fala através do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor, os que têm esperança no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Porque nós esperamos, nós temos essa esperança, por isso que está a esperança em Cristo. Nós temos uma esperança em Cristo. Por que eu tenho esperança em Cristo? Porque Ele me substituiu na cruz. Também tem um outro fundamento para nós termos expectativas boas. Nós precisamos ter expectativas boas diante das circunstâncias que nós vivemos. Nós estamos debaixo de uma aliança. Deus fez uma aliança conosco. Deus lá na sua graça estabeleceu uma aliança com os homens. Desde lá antes do Éden, Deus fez alianças. Agora é interessante que quando Deus faz uma aliança, Ele está empenhando a palavra. Mas Deus não precisava de empenhar a palavra, não precisava de aliança para cumprir o que prometeu. Não é isso que Paulo fala? Tantas quantas são a promessa, tem da parte dele o quê? O sim. Se Ele falou, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, de ti virá uma grande nação, como a estrela do céu, como a areia na praia do mar. Deus falou, vai acontecer. Mas Deus foi lá e fez uma aliança com Abraão. Por que Deus fez uma aliança? Porque Deus às vezes desanimaria, ia desistir, Abraão não está merecendo, então eu não vou mais cumprir minha promessa. Não, a promessa é para Abraão. Abraão é um homem de aliança. Por que você sabe, pastor, que Abraão é um homem de aliança? Porque no dia que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus pediu o filho Isaque. E Abraão, como parceiro de aliança, sabia que no dia que Deus fez uma aliança, tudo que era de Abraão passou a ser de Deus, tudo que era de Deus passou a ser de Abraão. Então quando Deus pediu Isaque, o único filho, a promessa, Abraão, sendo parceiro de aliança, foi lá entregar para o Senhor. A aliança foi feita por causa de Abraão. Abraão poderia cair na tentação de duvidar, como caiu. Senhor, estou aqui sozinho, meu herdeiro é meu servo, o Senhor já prometeu, mas não está acontecendo. Mas o que sustentava a fé de Abraão, Abraão homem de fé, amém? Aliança. Da mesma maneira, nós estamos debaixo da nova aliança. Quando Deus firmou essa aliança, então passou agora a não ser mais apenas uma promessa, tem a palavra dele empenhada, e toda aliança tem a maldição, e Deus não vai sofrer maldição porque Ele vai quebrar a aliança, e nem nós vamos sofrer maldição porque vamos quebrar a aliança, porque a aliança que foi feita conosco foi feita com Jesus. Deus Pai fez uma aliança com Deus Filho, homem, e nós entramos nessa aliança através de Jesus. E você vê todas essas coisas, que a bênção de Deus está sobre nós. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o pai não recebeu ali com amargura no coração, magoado. Tá bom, vagabundo, volta aí, fica aí agora, vê se não faz essa bobagem mais, vê se não vai embora de novo. Não, o pai correu, abraçou e beijou, tinha alegria. Esse é um outro princípio que nós vemos na palavra, que Deus nos abençoa com alegria. Deus, Ele está o tempo todo nos abençoando, mas Ele está feliz de nos abençoar. Ele não está nos abençoando porque Ele fez uma aliança, não. Ele está feliz, Ele está alegre, né? Deus tem alegria em nos abençoar. Quando Jesus fala em João 15, a parábola da ovelha perdida, o pastor é Deus que foi buscar a ovelha perdida, não trouxe ela a pontapé trazendo de volta, não. Fala que Ele fez uma festa, Ele abençoou aquela ovelha perdida, que era uma ovelha rebelde, fazendo uma festa, não foi espancando ela, vê se não sai do aprisco agora. O filho pródigo voltou para casa, ele recebeu. A ovelha estava perdida, ele fez uma festa. Da mesma maneira, Ele trata conosco. Neemias 8:10 diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui está falando que a alegria dEle, é a satisfação dEle que é a nossa força. Não é a alegria dEle em você, não é a sua alegria nele, não é a sua alegria, né, não é a alegria dEle porque você está salvo. Ele está feliz.
Ele tem prazer em nos abençoar. A alegria do Senhor é a minha força, porque Ele está alegre, porque Ele está feliz comigo, eu estou fortalecido aqui na terra, eu não estou com medo dEle, eu não estou preocupado com o que Ele vai fazer comigo, pelo contrário, Ele está feliz, e aquele que está feliz vai me dar o quê? Coisas boas, por isso eu posso ter expectativa de coisas boas. Se Deus está feliz comigo, Ele vai mandar juízo, Ele vai puxar minha orelha, Ele está feliz, Ele quer me abençoar. Nada que eu faço vai mudar o humor, por isso que está escrito, não fique triste. Não fique triste, Ele está feliz. Não se entristeça, pastor, eu cometi um pecado, eu acho que eu entristeci o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo entristece. E aí tem irmão que acha que é o pecado dele entristece o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo é quando você não glorifica a obra do Pai e do Filho. O que alegra o Espírito Santo é quando você glorifica a obra do Pai e do Filho. Por isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado superabundou, a graça glorifica a obra do Filho. Onde superabundou o pecado, a obra da cruz foi glorificada porque manifestou mais graça. Mas Deus está feliz conosco. Volta o versículo aí. Olha o que diz Jeremias: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração, de toda a minha alma, alegrar-me-ei. Volta mais um, volta aí, Alexandre. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus fez uma aliança conosco. A nova e eterna aliança é uma aliança onde Deus empenhou a sua palavra de sempre nos fazer o bem. Sempre. Deus está comprometido numa aliança de sempre nos fazer o bem. Por isso nós podemos descansar na alegria dEle. A alegria dEle passa a ser agora a nossa força. E é por isso que nós podemos ter expectativas boas, expectativas grandes de que coisas boas vão acontecer. Nós estamos vivendo o ano da aceleração, e essa aceleração é a aceleração de coisas boas. Se Deus já tinha programado para nós coisas boas para esse ano, mais ainda Ele vai nos acrescentar, porque Ele está acelerando esse tempo de bênção na nossa vida, inclusive prosperidade. Tem muitos irmãos que têm ousadia para orar por cura, têm ousadia para orar por salvação, mas são muito tímidos de orar por prosperidade, porque vem sempre aquela acusação da avareza, regalar nos seus prazeres. Mas olha o que Deus fala, lá no Salmo 35, verso 27, cantem de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, vocês digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do teu servo. O Senhor está falando aqui, vocês podem falar, glorificado seja o nome do Senhor, que tem prazer na sua prosperidade. A alegria dEle é a nossa força, mas aqui está falando que Ele se compraz, que Ele tem prazer na prosperidade dos teus servos. Quem é servo de Deus aqui? Deus tem alegria na sua prosperidade. Então quando você orar, você pega esse versículo aqui e fala para Deus, Deus, o Senhor falou que o Senhor tem alegria, então prospera, mas prospera muito. Quanto mais eu prosperar, mais feliz o Senhor vai ficar. Precisamos deixar de ser tímido diante de Deus. Aleluia. A gente vê, né, os irmãos, né? Aí tem um semblante que você vê que está fervendo assim, agora eu vou orar. Mas tem uns irmãos que mexem com a sobrancelha assim, tipo assim, será que é verdade? Está escrito aqui, criatura de Deus, glorificado seja o Senhor, que se alegra, que tem prazer, né, que faz festa na sua prosperidade. Um dia você vai estar aqui pregando, e vai ver que tem irmãos que estão aí, aleluia, glória a Deus, e tem irmão que está lá, sei não, bereano, né, como bereano, eu vou ver isso lá em casa. Está escrito aqui, Salmo 35, 27. E a Bíblia fala que a esperança não confunde, não desaponta. Nós estamos falando de fé e esperança, porque eu creio no amor de Deus. Então quando você está esperando em Deus,
quando você tem essa esperança de que coisas boas vão acontecer, a Bíblia fala que não confunde, não desaponta. Salmo 23, o salmista fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Que dia? Todos os dias. Quando você estiver em santidade, quando você não brigar com a mulher, quando você entregar o dízimo, quando você entregar a oferta, aí a bondade e a misericórdia vai te seguir. Está escrito isso aqui? O que está escrito? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, no tempo da sua oportunidade, desde quando você nasceu até quando você morreu, está ali, bondade e misericórdia te seguirão nessa terra, mas a bondade e misericórdia é eterna. Ele preparou para nós vida eterna com Ele, por causa da bondade e da misericórdia. Pastor, mas eu não estou desfrutando da bondade e da misericórdia hoje. Acontece? Sim, acontece. Por que às vezes nós não desfrutamos da bondade e da misericórdia todos os dias? Por que tem dias que eu não desfruto da bondade e da misericórdia? Fé errada. A crença errada produz uma atitude errada. Nós precisamos crer, fé, esperança e amor. Mas eu preciso ter uma fé correta. A fé errada coloca você numa posição que você não vai desfrutar do favor. Não é que Deus não concede bondade e misericórdia. A bondade e misericórdia está fluindo, está derramando. É como uma cachoeira, você entra debaixo. Se você está na posição, na fé correta do que está escrito na palavra de Deus, então você vai desfrutar de bondade e misericórdia todos os dias. Mas às vezes a fé errada tira você da posição do favor. Não é que Deus agora tira o favor para você, não, tem que estudar, você tem que entender direito. Não, continua sendo derramado o favor. Nós é que saímos da posição do favor. Desde o dia que você foi concebido no ventre, a bondade e a misericórdia de Deus já estava sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia não começou a se manifestar no dia que você nasceu de novo, no dia que você foi justificado pela fé, no dia que você olhou para a cruz e falou, agora eu creio. Não, muito antes disso. Agora, por que você não desfrutava da bondade e misericórdia antes? Porque você não cria, ou cria de maneira errada. Você cria que tinha que ajudar os pobres, tinha que fazer um monte de coisa aí para poder ser abençoado por Deus. Você já era abençoado, já desfrutava da bondade de Deus antes, só não estava manifestando porque você não cria. Vamos falar da fé correta. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, você foi justificado mediante a fé, não foi por causa de obras, e por causa dessa fé correta, que você foi justificado pela obra da cruz, você tem paz com Deus, você foi abençoado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé. Paulo está falando aqui que nós temos acesso à bênção, acesso ao favor de Deus, pela fé. É pela fé que nós temos acesso. Como eu falei, todos os crentes do mundo creem que eles foram abençoados com a salvação por causa da obra da cruz. A fé está correta. Você é salvo pela graça mediante a fé. Todo mundo que foi salvo, cada um daqueles irmãos que tem essa revelação da obra da cruz, ele foi salvo pela graça mediante a fé. O problema é depois que é salvo. Mas Paulo continua falando, igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e nos gloriamos na glória, e nos gloriamos na esperança da glória, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas Paulo não para aqui, ele fala, e não somente isso, ou seja, tem mais alguma coisa. Além de você ter sido salvo pela graça mediante a fé, e hoje você pode esperar que vai morar no céu, ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eita! O que é tribulação na nossa vida? É doença, perda de emprego, é um acidente, é o irmão que fez fofoca, é alguém que perturbou sua vida ali, são tribulações que acontecem na nossa vida, sim ou não? Todos nós passamos por tribulação. E a tribulação se manifesta de muitas maneiras. Aí Paulo fala que além de termos sido salvos pela graça mediante a fé e gloriamos nessa glória de Deus, nós também podemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Olha que interessante.
A experiência que adquirimos através da tribulação, que nós perseveramos, ela vai produzir para mim esperança. Esperança do que, pastor? De que coisas boas vão acontecer, de que coisas boas Deus está preparando para nós. Ora, a esperança não confunde, não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo aquilo que eu espero dele, porque eu creio na obra da cruz, a minha fé é fundamentada na obra da cruz, e eu posso agora ter expectativa de coisas boas, de coisas grandes e coisas boas. A minha fé está fundamentada nessa verdade, então eu tenho esperança de que coisas boas vão acontecer. E por que eu posso permanecer agora? Não ser confundido por outras coisas. O que vai me garantir a convicção de fé no meu coração? O amor de Deus sendo derramado no meu coração. Tudo começa com a revelação do amor. No dia da tribulação, o que você tem que trazer na sua mente? Ele me ama, Ele me ama, eu sou amado dele. Eu não sei porque que essas coisas estão acontecendo, mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa para me tirar dessa tribulação. Eu vou perseverar no caminho, não vou desviar do caminho, porque eu sei que Ele está preparando coisas boas, Ele está me ensinando alguma coisa. Todas as coisas cooperam para o meu bem, não é para o bem dele, não é para o bem da igreja, é para o meu bem. Eu vou perseverar, e essa perseverança vai produzir experiência, e a experiência vai trazer esperança das coisas boas que Deus tem preparado. E se eu estou firmado no amor, como Jesus fala, permanecei no meu amor, eu não vou agora duvidar, eu vou permanecer em fé e esperança. Paulo diz que nós acessamos essa graça da salvação pela fé, e nos gloriamos também na tribulação, que também é em fé. Como que uma tribulação pode me abençoar, pastor? Está escrito aqui, Deus falando através do apóstolo Paulo. A tribulação é para me tirar de uma posição que eu estou e me colocar numa outra posição. Eu vou esperar no amor dele, eu vou crer porque eu tenho a esperança que porque ele me ama, ele vai me abençoar. Eu vou sair dessa posição para uma posição mais alta. É aquilo que os irmãos chamam de deserto. Todas as vezes que Deus vai te levar para uma posição mais alta, vem uma tribulação, vem um deserto. Todas as vezes que Deus está pegando você na posição que você está, para te colocar numa posição mais alta, Ele leva você para dar um passeio no deserto. A minha esperança e a minha fé é que eu sei que Ele está me conduzindo, e a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, seja no Egito, seja no deserto, seja em Canaã. Por isso nós podemos esperar coisas tremendas no Senhor. As coisas boas acontecem com aqueles que sabem que são amados, e no final a tribulação é a nossa glória. Lembra da passagem que estava o exército de Israel, exército dos filisteus, Saul e Golias. Golias era a tribulação. Você vê como que a fé correta leva você a desfrutar da bondade e da misericórdia. A fé correta leva você a desfrutar do favor. Saul era um ungido de Deus, sim ou não? E ele estava ali diante do gigante Golias. Mas o que estava na cabeça de Saul? A fé dele. Eu preciso derrotar Golias. Eu, no meu esforço próprio, preciso derrotar. Olha o tamanho do cara, eu não vou lá. Aí quando chegou o menino Davi, com a fé correta, ele falou o quê? Eu vou contra ti, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. A fé correta pegou aquela tribulação todinha de Israel, e foi a glória de Davi. Quem era Davi antes de Golias? Nada. Davi não era ninguém antes de Golias. Os próprios irmãos dele desprezaram ele ali. Aquela grande tribulação, que Paulo fala que devemos nos alegrar com a tribulação, aquela grande tribulação chamada Golias, se tornou a glória de Davi. Davi passou a ser conhecido como um matador de tribulação, um matador de gigantes. Mas Saul tinha uma fé errada. Saul acreditava que ele tinha que matar Golias. Nem ele nem Davi tinha condição de matar Golias, mas Davi foi na fé correta. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel. A fé correta produz uma atitude correta, e você agora vai desfrutar do favor de Deus, amém? Aquilo que é a tribulação se transforma na nossa glória. E para encerrar, nós precisamos estar preparados para a bênção. Isaías 53 é o capítulo que descreve
o martírio, o sofrimento, a morte de Jesus. Ele foi traspassado, ele foi moído. Isaías 53 é o momento da crucificação. Mas Isaías 54 tem uma outra mensagem. Primeiro capítulo, depois que Deus está falando através do profeta Isaías, depois da morte do Senhor, depois da obra do Calvário, olha o que está escrito, Isaías 54, depois de Isaías 53. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. 53, Jesus morreu, levou a maldição, entrou na nossa posição de maldição. Porque ele entrou na nossa posição de maldição, Isaías 54 está falando para nós, canta alegremente, ó estéril. Quem que é estéril? Aqui está falando da mulher que não podia ter filho, mas essa esterilidade aqui é falta de fruto, falta de resultado. Está falando, cante alegremente, tenha a esperança de que agora as coisas vão acontecer. Por quê? Porque já houve a troca. Você não está mais debaixo de maldição, você não está mais debaixo de condenação, não está retido, os céus abriu sobre você, e agora você pode se alegrar e cantar, pastor, mas ainda não recebi. O que Deus está falando, agora tenha esperança de coisas boas, aquilo que está no seu coração, aspire, anseie, ore, busque, bate até que você possa receber, porque Isaías 53 já mostrou a condenação do Senhor. Ele já levou todas as nossas maldições, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e miséria. Então agora nós podemos nos alegrar e proclamar, encher o nosso coração de esperança. Mas ele continua falando, por causa da obra do Calvário, prepare agora para a bênção, alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem cidades assoladas. Por que vai transbordar para a direita e para a esquerda? Por que você, filho de Deus, pode acreditar que vai transbordar para a direita e para a esquerda? Porque Isaías 53 mostra a troca do Calvário. Até Isaías 53 não tinha expectativa, talvez sim, talvez não, mas a partir da conclusão de Isaías 53, que nós vamos confessar daqui a pouco na hora da ceia, agora eu posso encher meu coração de expectativa, de esperança, esperar coisas grandes em Deus, coisas boas. Viva nessa expectativa, seja na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, na sua célula. Aqui está falando da mulher que não dá filhos, não tinha filhos, mais serão os filhos da solteira do que da casada agora, mais serão aqueles que vão converter na sua célula do que sempre pôde. Então tem expectativas de filhos, muitos filhos. Aqui está falando, alarga o espaço da sua tenda, da casa, a casa seria a casa dessa mulher estéril. O que Deus está falando aqui, por causa da obra consumada da cruz, aumenta a sua casa, porque vai vir muitos filhos. A mesma coisa para a igreja, aumenta o espaço, porque vai vir muitos filhos. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento, é o avivamento que nasce da morte. Muitos filhos virão. Mas por que nós temos essa convicção? Por que nós temos essa esperança de que muitos filhos virão? Por causa da troca do Calvário, por causa do amor dele. Por isso permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deles é o amor. Se você guardar no seu coração a revelação do amor de Deus e experimentar do amor de Deus, então prepara a sua casa, alarga o espaço, amplia o todo, firma as estacas, que vai vir muita gente, vai vir muita bênção. Enche o seu coração dessa expectativa de que Deus está preparando coisas boas. Aí tem um detalhe, a mulher estéril, a mulher que já orou muito para ter um filho, dentro da perspectiva do mundo, não tem esperança, mas nós estamos falando aqui de algo sobrenatural, nós estamos falando aqui da perspectiva de Deus, da perspectiva divina. Nós precisamos olhar agora com esse olho da fé, que tudo que Deus faz, Ele faz pela fé, mas a minha fé não é algo que eu vou acreditar assim, sem uma base. Existe uma base, existe um fundamento, um firme fundamento, existe uma base legal, jurídica diante de Deus. No dia da troca, da substituição, Jesus levou a esterilidade, sim ou não?
levou toda a maldição, inclusive da esterilidade. Nós fomos criados para ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Mas Jesus levou a esterilidade. Então, como ele levou a esterilidade, então agora eu recebo aquilo que ele tinha, que era a fecundidade. E eu posso orar com o coração cheio de expectativas. O que é que nós precisamos fazer? Começar a confessar a bênção. O que é que você está esperando em Deus? Está esperando casar? Está esperando um emprego? Está esperando uma casa? Está esperando uma promoção? Alegre, cante com júbilo, já celebrando o que você já recebeu. Que Deus está falando para nós hoje, aquilo que você tem pedido para Deus, comemore, celebre, já foi dado. Se alegre no Senhor, cante antes de receber a bênção. É como uma mulher estéril, cante antes do filho nascer. Espere coisas boas. Só a fé, onde você está esperando alguma coisa. Se você não tem expectativa nenhuma, se você não está esperando nada, não está buscando nada, não tem fé. A fé vai se manifestar na esperança, porque o que você está esperando, Deus já liberou, Deus já abençoou. Então encha seu coração de grandes expectativas, estabeleça alvos e busque no Senhor, se alegre nele. Nunca esqueça, estamos vivendo o ano da aceleração, amém? Fique de pé nessa hora, vamos orar ao Senhor. Que essa mensagem produza essa expectativa no seu coração de coisas boas. Mas nunca esqueça, ore e peça tudo que você quiser nessa terra, mas saiba que Deus tem muito mais para nós, além das coisas dessa terra. Não fique apenas com a expectativa das coisas dessa terra. Lembra que semana passada eu falei que nós temos que olhar para as coisas eternas. Há coisas nessa terra, resposta de oração, que nós vamos levar para a eternidade. Há coisas que Deus nos vai abençoar aqui, carro, casa, salário, essas coisas todas ficarão aqui. É bênção de Deus e Ele se alegra em nos abençoar. Mas volte o seu coração para as coisas eternas, que você vai desfrutar aqui, hoje, no tempo da sua oportunidade, e ainda levará contigo por toda a eternidade, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós hoje celebramos o nome do Senhor e a Tua palavra. Nos gloriamos no Senhor, nos gloriamos, ó Deus, na esperança de que um dia estaremos todos nós reunidos com o Senhor, ó Deus, desfrutando de uma vida eterna na Sua presença, como o Senhor hoje mesmo já nos concedeu. Mas nós oramos hoje para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, ó Deus, das verdades da Tua palavra, para que nós possamos desfrutar nesses dias da nossa oportunidade, da vida e abundância que o Senhor nos concedeu pela obra do Calvário, da vida em abundância, dos dons de Deus, da eternidade que o Senhor já preparou para nós. Que o Senhor venha encher o nosso coração, o coração de cada um dos irmãos que aqui estão, ó Deus, dessa santa expectativa, de que o Senhor tem preparado coisas boas, que nós possamos a partir de hoje, termos no nosso coração sempre essa expectativa, de que o Senhor está preparando coisas boas, que nós estamos, ó Deus, às portas de um grande avivamento, de sermos abençoados em todos os nossos caminhos. Nós nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência traz a esperança de que coisas maiores o Senhor tem preparado. Assim nós oramos hoje, nos posicionando em fé, no amor do Senhor, sabendo que o amor é maior do que a fé e a esperança, e vai nos sustentar todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, aleluia.